Fala galera, beleza? Tô de volta. Então, nessa aula aqui eu vou dar umas dicas para vocês de como que a gente publica uma API feita com TypeScript para um servidor. E eu escolhi usar nesse vídeo aqui o Heroku como o nosso servidor, onde eu vou publicar. Bem, eu não é por nenhum motivo específico, não é porque eu não goste da AWS ou do Google Cloud. É porque eu conheço o Heroku faz tempo, então eu tenho mais experiência com o Heroku. Então é uma plataforma que eu consigo ajudar vocês porque eu tenho conhecimento nela. O Google Cloud e o AWS eu já mexi um pouco, mas não tão a fundo assim, né? Nunca trabalhei com elas em nenhuma empresa de verdade. Então eu não acho que eu conseguiria dar dicas valiosas. Eu deveria parar primeiro e estudar um pouco mais a plataforma antes de poder ajudar. E também porque o Heroku é uma plataforma excelente e eu inclusive recomendo ela para muita gente que está começando a fazer projetos pequenos e startups, porque com o Heroku vocês vão ver como é fácil subir uma API. Você praticamente não tem trabalho, basicamente você precisa saber o Git e algumas configuraçõezinhas de variável de ambiente que você precisa mexer e o teu aplicativo já está no ar. Então você abre mão de precisar ter um programador DevOps, né? Você vai ficar tomando conta dessa parte de subida, de gerenciar o teu servidor, garantir que o teu banco de dados não vai cair. Então o Heroku ele é muito estável. Eu tenho um aplicativo nele publicado há mais de 5 anos e ele nunca saiu do ar. A performance dele é excelente. E ele tem como um dos trade-offs da parte ruim, ele é um pouco mais caro do que a AWS e o Google Cloud. Porém, o fato de eu não precisar ter um programador DevOps dedicado para essa parte, no fim das contas me faz acabar economizando, ao invés de eu gastar mais do que os outros. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Então antes da gente entrar no Heroku, vamos ver aqui o que a gente precisa fazer com o TypeScript para a gente publicar a nossa API. Hoje o que a gente tem aqui são diversos scripts, a maioria deles são só para rodar testes unitários. E a gente tem esse start aqui que é para testar a nossa API localmente. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou modificar o nome desse start aqui para dev, porque esse script aqui a gente está rodando realmente no modo desenvolvedor aqui, para a gente só testar a nossa API localmente. O nosso start mesmo, eu não vou nem fazer referência ao TypeScript, porque o nosso start ele realmente vai usar um arquivo JavaScript para startar. Como vocês sabem, o TypeScript ele é um superset do JavaScript, né? Como se fosse uma linguagem que fica por cima do JavaScript, mas no fim das contas, quando a gente compila ele, ele vira JavaScript. E é o JavaScript que o nosso servidor vai ler. Então a gente tem que ter um comando aqui de build, então, vou até escrever ele aqui logo, build, e esse build vai transformar o nosso TypeScript em JavaScript. Então o nosso start deveria apontar para um arquivo JavaScript. Aqui no dev ele funciona apontando para TypeScript porque o Sucrazy faz isso automaticamente para a gente. Então aqui no start o que a gente vai fazer? A gente vai ter que rodar o Node mesmo, sem ser com o Sucrazy, e apontar para um arquivo JavaScript. Como a gente configurou o nosso TypeScript para ele gerar na pasta dist, então a gente vai ter aqui na raiz uma pasta dist, inclusive está aqui, né, essa pasta. Eu vou até apagar ela por enquanto, para a gente ver, fazer o processo todo do zero aqui para vocês verem. Então a gente vai rodar basicamente o que a gente rodou aqui, só que ao invés de a gente ler da pasta source, a gente vai ler da pasta dist. Porque na pasta dist eu vou gerar a mesma estrutura de pastas que a gente tem aqui no nosso source, porém com os arquivos todos em JS. Então, simples assim. E o nosso build a gente vai basicamente rodar o comando tsc, que é o comando que vai gerar esse JavaScript a partir do TypeScript. Então a gente precisa rodar um build, vai gerar a pasta dist e depois a gente roda o start. É basicamente esse o fluxo. Então vamos simular isso aqui, vamos rodar um npm run build. Vamos ver se ele vai gerar a pasta dist para a gente. Finalizou. Está aqui, a pasta dist foi criada com os nossos arquivos. Bem, primeira coisa, ele está gerando no nosso dist a pasta coverage e está gerando alguns arquivos JavaScript de configuração aqui do Jest. A gente não precisa disso aqui quando a gente for publicar.
Não é que vai fazer diferença, mas isso aqui é desnecessário, a gente está publicando arquivos a mais que a gente precisa. Então vamos mexer aqui nessa configuração do TypeScript config primeiro. Bem, primeiro, a gente não precisa desse allow.js, o nosso código está todo em TypeScript, então a gente não precisa levar nenhum arquivo JS para lá. A gente nem precisa colocar esse ponto barra aqui no disk, é redundante aqui, a gente já está com esse arquivo aqui na raiz, então o disk também está na raiz, então ele se entende sozinho. Mas uma coisa que é importante a gente colocar aqui é include, e a gente vai dizer aqui no include quais são os arquivos que a gente quer publicar. E o que a gente quer publicar é basicamente a pasta source, já está na raiz, então ele vai entender. Então é tudo que está dentro do source, nada mais aqui me importa. E outra coisa que é importante a gente colocar é o seguinte, vamos colocar aqui um exclude, por enquanto eu não vou colocar nada, vou deixar ele assim, posso até tirar daqui por enquanto, vamos deixar só assim, vou mais uma vez apagar a pasta dist e vou rodar o build mais uma vez, vamos ver se agora sem o allow.js e apontando para a pasta que eu quero, se ele vai gerar melhor. E agora sim, ele gerou somente as pastas que a gente tem dentro do nosso source, que são os nossos layers do Clean Architecture, Data Domain, Infra, Main e Presentation. E qual é o problema que a gente tem agora? Se eu abrir, por exemplo, dentro de um controlador, ele está publicando também os meus arquivos de teste. E a gente não quer, não é que, mais uma vez, não tem problema eu publicar isso aqui, ele vai simplesmente ignorar esses arquivos, porém está gerando código a mais do que a gente precisa. Então, a gente pode, como eu estava fazendo aqui, botar um exclude e dizer aqui o que eu quero não levar para a minha pasta do disk quando eu publicar. Isso aqui é referente ao meu build do TypeScript. Então eu posso dizer para ele que eu não quero nada com TypeScript. Então nenhum arquivo dentro de nenhuma pasta que seja, na verdade não só TS, né? Eu quero botar aqui .spec.ts. É isso aqui. Então eu estou falando para ele, ignora qualquer arquivo com essa extensão. E também seria bom a gente colocar o teste.ts, que é o nosso teste de integração. Então com isso aqui, eu espero que ele não vai gerar esses arquivos dentro do meu disk. E antes de eu rodar o meu build mais uma vez aqui embaixo, para não ter que ficar toda hora lembrando de apagar essa pasta quando eu for gerar, que é uma boa prática a gente limpar a pasta antes de fazer o build para evitar que fique arquivo de lixo lá dentro. O que a gente pode fazer? Eu vou abrir o meu package.json. Na verdade eu vou abrir o meu terminal, fica mais fácil de vocês enxergarem. E vamos instalar aqui uma dependência de desenvolvimento que é o rinref, que ele serve basicamente para isso, para você apagar, limpar coisas. Então vamos aguardar a instalação. Beleza, vou limpar aqui, vamos voltar. E está aqui o rinref já como dependência de desenvolvimento. Então o que eu vou fazer? No meu script de build, antes de eu mandar ele rodar, eu vou rodar o rinref. E eu vou dizer para ele qual a pasta que eu quero limpar, que é a dist. Depois eu, junto com o comando do tsc. Então limpa a pasta dist e depois compila. Então vamos rodar mais uma vez o build aqui. Vamos olhar, ele apagou a pasta do dist, agora ele está rodando o TSC e gerou novamente. Agora vamos conferir dentro do controller e o arquivo de teste não está mais aqui dentro. Então beleza, agora sim, eu acho que ele está publicado certinho, somente os arquivos que a gente precisa para subir. E eu acho que isso aqui é mais do que suficiente. Inclusive isso aqui já é suficiente também para a gente subir para o Heroku. A gente já está pronto para publicar nossa API sem ter trabalho nenhum. Como é que funciona o Heroku? Quando eu fizer um push para o Heroku desse meu código aqui, ele vai receber o meu código lá dentro. A primeira coisa que ele faz, ele roda um npm install, então ele vai instalar todas essas dependências que estão aqui no nosso arquivo. Depois que ele roda o npm install, ele roda o build, ele roda o comando do build que está dentro do nosso script. Isso é um padrão do Heroku. Então, quando ele rodar o build, ele vai limpar a pasta do disk e vai gerar uma pasta nova com os arquivos corretos. E depois, por final, ele roda o start. Então, quando ele rodar o start, ele já vai ter o server.js, porque ele foi criado quando a gente fez o build. E no final, o Heroku ainda tem um outro script de otimização. No final de tudo, ele faz um outro script de prune, que ele chama,
que ele remove todas essas dependências de dev lá do ambiente de produção. Então ele dá uma limpada, enxuga bastante, né? Tira dentro do Node Modules que está lá no servidor todas essas dependências que não precisam. E é basicamente isso. Então a gente já está pronto aqui para o Heroku. Basta a gente integrar com ele, que eu vou mostrar como é que faz. É bem fácil e bem rápido. Mas antes de a gente subir para o Heroku, vamos testar isso aqui local que a gente fez. Vocês vão ver que a gente vai ter um problema aqui, que eu descobri ele, foi um problema difícil de pegar. Então vamos rodar aqui o npm build primeiro. Vamos mais uma vez garantir npm run build. Vamos gerar mais uma vez a pasta correta e depois a gente vai rodar o start. Ok, vamos rodar agora o npm start. E aí que está o erro que eu falei para vocês. Se eu colocar aqui o mouse em cima e clicar no erro que ele me mostra, ele aponta o erro para esse arquivo aqui do login routes.typescript. Nesse import aqui, essa primeira linha está dando problema. E aí nossa primeira reação é começar a tentar entender o que eu fiz de errado aqui, o que está com problema. E aí a gente vai, copia esse erro que está acontecendo, que ele coloca unexpected token, vai no Google, e você perde um tempão para depois no final você descobrir que relaxa a cabeça, por que está acontecendo de errado aqui na verdade. Depois de um tempão eu fui perceber que por que o meu erro está apontando para um arquivo TypeScript. Se quando eu publico o meu código, eu estou apontando para a minha pasta dist, que são arquivos JavaScript. Então por que um erro no arquivo TypeScript? E aí depois de um tempão, foi chato descobrir esse bug. Eu percebi, né, que no nosso arquivo do config routes, nesse arquivo aqui exatamente, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo essa funçãozinha dinâmica para ele importar todos os nossos routes que estão na pasta routes aqui, que é o nosso login. Por enquanto só tem um. Então, quando eu estou lendo isso aqui, eu estou lendo da pasta source, main, routes, o arquivo TypeScript, e estou mandando ele fazer um import de todos os arquivos que estão nessa pasta. Então, no nosso código JavaScript, ele está importando um arquivo TypeScript. E aí, quando eu tento executar um arquivo TypeScript realmente num ambiente de Node normal, ele dá erro porque é uma sintaxe que ele não entende. Então a gente vai ter que modificar esse arquivo aqui, para ao invés dele pegar dessa forma, a gente vai ter que fazer algo mais genérico, para ele conseguir ler da pasta routes e pegar todos os arquivos que estão lá dentro que não sejam do tipo teste, por exemplo. Então a primeira coisa, eu vou tirar essa dependência do FastGlobe, porque eu fiz uma pesquisa aqui e não consegui descobrir como que eu faço para fazer uma referência relativa dentro do FastGlobe. Parece que não tem como. Eu sempre tenho que fazer uma referência desse tipo aqui, apontando para qualquer pasta. E isso aqui acaba atrapalhando muito. Então eu vou manter esse código aqui para deixar como referência. E vou usar aqui o import nativo do JavaScript, que é o file system. Então vamos pegar aqui from fs, que é o file system. E aqui a gente vai pegar o método read dir sync. Então é um métodozinho que a gente consegue ler um diretório de forma síncrona, que é basicamente isso que o FastGlobe faz. A diferença é que o FastGlobe eu consigo ser um pouco mais otimizado. Eu consigo já ler uma pasta e dizer quais são os arquivos, qual o tipo do arquivo que eu quero. Então ele simplifica essa operação que eu vou fazer aqui, que eu tenho que fazer basicamente em duas etapas. Eu tenho que ler primeiro a pasta inteira e depois dentro da pasta eu tenho que fazer um if e filtrar só pelos arquivos que eu quero. Mas nesse caso aqui para mim vai ser melhor fazer dessa forma. Então como é que funciona? Eu vou chamar esse read dir sync e ele espera receber um path. Então é parecido com o que a gente fez, só que aqui eu posso passar um path relativo. Então o que eu posso usar aqui? Eu posso usar, por exemplo, começar aqui usando o dir name, que é o diretório que eu estou agora, atualmente. Então a gente pode inclusive manter aqui por enquanto só assim. Deixa eu comentar essa linha de cima. Vou remover o FastGlobe daqui, que a gente não vai mais precisar. Inclusive eu vou até remover ele do nosso package.json. Vamos aqui, FastGlobe, eu vou remover essa dependência. Então é até bom que em produção a gente tem uma dependência a menos. Depois eu tenho que rodar aqui um npm install
para ele remover completamente essa biblioteca nova daqui. Ok, voltando aqui. Então eu vou ler essa pasta aqui. Vou fazer algo parecido com o que eu tinha feito aqui. Vou fazer um map. Então para cada arquivo que ele encontrar, por enquanto o que eu vou fazer aqui é um console.log no file. Então vamos ver o que ele vai retornar com isso aqui. Vamos rodar aqui para o npm start. Ele está dando erro ainda. Ah, sim, porque eu tenho que fazer o build antes. Então antes de eu fazer isso aqui, eu vou rodar o como dev, só para a gente conseguir ver esse npm run dev, só para a gente conseguir ver esse console aqui. Então tá aqui, o nosso console está retornando todos os arquivos que estão dentro da pasta atual nossa, que é a pasta de config, que é onde está o nosso roots.ts. Então ele retornou app.js, env.ts, todos esses arquivos aqui. Então beleza, então eu já estou na pasta que eu quero. O que eu quero fazer? Eu quero subir um nível para voltar aqui para o main. Depois dentro do main eu vou acessar a pasta root. Então eu já estou nessa pasta, vou botar aqui barra, aí depois eu boto ponto barra para voltar um nível. E aí depois eu acesso a pasta roots. Então é basicamente isso que eu quero fazer. Então eu quero ler esse diretório do roots, pegar todos os arquivos que estão lá dentro, porém eu quero pegar só os arquivos que não são de teste. Então, ok, vamos tirar esse console.log daqui. Vamos botar isso aqui em duas linhas. O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que fazer um if. Verificar aqui no file. Eu posso usar aqui eu esqueci qual é o nome da funçãozinha que tem no JavaScript, que é para função nova, esse includes aqui. Eu posso verificar se esse arquivo aqui contém um certo texto, que é o include. Então, eu vou pesquisar por .test, por exemplo. Então, qualquer arquivo que tenha .test, no nome do arquivo dele, eu quero ignorar. Então, eu vou botar aqui, se o file não tiver isso aqui, eu vou inverter essa lógica. Nesse caso aqui, eu quero fazer o import desse arquivo. Então, eu vou copiar isso aqui, await import, vamos botar aqui embaixo. Então, eu quero fazer um import nesse arquivo aqui, que é o file. Só que aqui nesse caso, ele está me retornando só o nome do arquivo direto, né? Então, eu tenho que fazer um import dele. Bem, como eu estou nesse diretório que eu estou agora, que é o nosso config, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que voltar um nível, que é para o main, e depois acessar a pasta roots. Então eu tenho que voltar um nível só. Então, lembrando, esse aqui é relacionado ao arquivo que eu estou mexendo agora, que é o config roots. Então eu estou aqui dentro, então eu tenho que voltar um nível. Quando eu voltei um nível, eu voltei para a pasta main. Depois eu vou acessar a pasta roots. Então tem que botar aqui a pasta roots. E aí dentro da pasta roots eu vou acessar o arquivo que foi esse que eu estou lendo aqui no momento, que é o file. Então é basicamente isso. E a gente precisa colocar esse await aqui com parênteses em volta dele. Então peguei esse arquivo aqui de forma assíncrona. Depois importei ele. Passei o router. Eu acredito que é só isso. Vou remover esse fgsync daqui que a gente não vai mais utilizar ele. E vamos ver se isso aqui funciona. Então posso inclusive colocar aqui um console. Não, nem precisa. Vamos lá. Se ele der problema, ele vai... se ele importar um arquivo que não seja normal de teste, ele vai quebrar, ele vai dar um crash no aplicativo. Então eu acho que isso aqui é suficiente para a gente testar. Então vou rodar aqui mais uma vez o npm run dev. E rodou normal, não deu nenhum problema. Ok. Então, para ter certeza, o que eu vou fazer? Como eu já corrigi, não estão mais apontando para nenhum arquivo que é TypeScript. A gente está fazendo uma referência local para essa pasta aqui. Então, quando eu estiver rodando isso aqui dentro da nossa pasta do dist, ele vai fazer a mesma coisa dentro do main. Ele vai estar na nossa pasta config, dentro do arquivo roots. Então, ele vai ler internamente, voltar uma pasta dele, acessar a pasta root dentro do contexto dele e pegar todos os arquivos que não sejam .test. Então, para ele aqui, como ele não vai encontrar nenhum com esse caso, ele vai importar todo mundo, porque a gente não subiu nenhum arquivo de teste para lá.
Então eu acredito que é isso mesmo. Então vou rodar aqui um npm run build, para a gente gerar o build mais uma vez. Ok, e agora sim eu vou rodar o npm start e vamos ver se ele funciona. E agora não deu mais nenhum erro, está rodando o localhost 5050. Então a princípio está funcionando, ele está rodando agora no server.js mesmo. Então esse era o único probleminha que a gente tinha no nosso código por causa daquela referência que eu tinha feito. Então beleza, a princípio está pronto para subir para o Heroku. Não temos mais nada para mexer aqui. Então vamos fazer aqui um commit que eu vou botar como um refactor. Então vou botar aqui um git c. Vou botar aqui um refactor. Change roots to use file system instead of fastglobal. Então vamos aguardar aqui o nosso commit. E ele não passou. E eu já sei por quê. Isso aqui é um outro problema que a gente acabou de gerar no nosso código, antes da gente commitar isso aqui, que é o quê? Quando a gente mexeu no nosso arquivo do tsconfig e colocou esse include e exclude, que a gente precisa fazer isso, né, para a gente não subir arquivos desnecessários para nossa pasta de publicação, qual o problema que eu introduzi ao fazer isso? Se vocês se lembram, no nosso ESLint config, a gente configurou o ESLint para usar o TypeScript como parser do ESLint. Então ele está se referenciando pelo arquivo do TypeScript config. E aí o que acontece? Para o ESLint, esse comando de include e exclude, para ele eu estou dizendo o seguinte: eu quero que você faça linting de todos os arquivos que estão na pasta source, menos os arquivos de teste. Então, primeiro, que isso aqui para a gente é errado, né? A gente quer sim fazer linting dos nossos arquivos spec e teste, porque eles são código que a gente escreveu, eles podem conter problema de formatação, podem conter até bug por conta disso. Então, a gente quer sim gerar. Então, tem algumas formas de a gente resolver isso. Primeiro, a gente poderia tirar isso aqui do exclude, e aí isso aqui ia voltar a funcionar, o meu código, porque o ESLint ia parar de não olhar para esses arquivos. E qual o problema que a gente está tendo hoje? Esse problema que aconteceu ali é o seguinte: como eu estou dentro de um projeto que eu falei, olha para a pasta source, a princípio todos os arquivos que estão aqui dentro deveriam estar sendo feito lint. Então quando ele encontra arquivos aqui dentro que a gente não está fazendo lint, ele reclama. Então eu poderia desabilitar aquela regra do ESLint e falar: não, ignora isso aí e deixa passar do jeito que está. Mas para mim não é uma solução, porque para mim a gente tem que fazer sim linting dos arquivos spec e teste. Uma segunda solução seria a gente colocar essa extensão spec e teste dentro do ESLint ignore. Então ele também ia passar a ignorar esses arquivos, mas também não é uma solução, porque como eu falei agora, a gente quer sim fazer linting deles. E uma terceira opção, que é uma opção que eu acho que é bem legal, que é a seguinte: isso aqui é importante ter por causa do build do TypeScript, então não confunde isso. O que a gente vai fazer? Eu vou criar um outro arquivo de config, vou duplicar esse. E aqui o nome tanto faz, eu vou chamar de tsconfig.eslint. Então, só para ficar bem explícito, que é um arquivo do ESLint de configuração, mas baseado no TypeScript. Então, ao invés da gente ler aqui do nosso tsconfig.json, a gente vai ler do tsconfig.eslint. Ok? E aí o que esse arquivo vai fazer? Eu vou fazer para ele aqui, eu vou tirar isso daqui que eu não preciso, eu vou falar para ele estender do arquivo tsconfig.json. Então, a princípio, eu vou ler tudo que tem naquele arquivo. Isso aqui, como vai ser igual, eu quero fazer linting de todos os arquivos do tipo source, eu posso remover, porque eu já estendi, então eu continuo tendo essa propriedade no meu outro arquivo. Porém, o meu exclude aqui, eu vou sobrescrever e vou tirar isso daqui. Eu não quero, para o caso do linting, eu não quero ignorar ninguém. Eu quero ler todo mundo da pasta source e ponto final. Eu não quero excluir os arquivos de teste de lá para o meu linting. Então, o ESLint usa esse include e exclude para dizer, para ele saber quem que ele precisa monitorar, quem que ele precisa fazer o linting.
Então isso aqui dava conflito com o TypeScript porque a gente precisa remover eles do build. Então, basicamente eu criei um arquivo, herdei do anterior, então eu tenho tudo que tinha lá e estou sobrescrevendo o exclude aqui, então ele vai fazer lint de todo mundo. Então acho que com isso aqui resolve o problema. Vou tentar fazer o commit mais uma vez agora. Na verdade foi o npm start que a gente rodou, né? Na verdade não, foi o commit mesmo, foi aqui na outra tela. A gente tentou fazer o git c, né? E vamos ver se esse git c vai passar agora. Eu acredito que sim. O ESLint passou, então bem provavelmente ele vai passar agora. Então espero que isso aqui seja uma dica boa para vocês, que ajude vocês aí no futuro, para vocês realmente entenderem como é que funciona esses arquivos de configuração do TypeScript, do ESLint. Eu também não tinha esse conhecimento tão profundo aqui sobre por que acontecia isso. E aí depois que eu comecei a pesquisar, fui um pouco mais a fundo, comecei a fazer testes aqui, eu realmente entendi. E depois que você entende, realmente faz sentido esse tipo de afirmação que eu fiz agora, a gente entende o porquê das coisas, fica muito mais fácil da gente mexer depois. Então é isso, eu acho que o nosso projeto já está fechado, não tem mais nada para fazer. E agora o que eu quero fazer é subir esse projeto aqui, ele está pronto para a gente subir pro Heroku. Então vamos lá, eu vou abrir aqui um site, eu vou ter que redimensionar isso aqui, vai ficar do tamanho da minha janela certinho. Ok, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o site do Heroku. Algumas etapas aqui eu vou ter que pular, porque, por exemplo, criar uma conta no Heroku eu não vou precisar criar, porque eu já tenho a minha conta. Esse aqui é o meu dashboard com o meu aplicativo. Então, para quem não sabe, eu sou o dono do Chega Mais, que é um aplicativo de organizar grupo de futebol. Inclusive, se você joga futebol, quiser dar uma moral, conhecer meu aplicativo, lá é um aplicativo muito legal. Já estamos com 1 milhão de usuários. Então aqui é a minha API, que fica hospedada lá. E até um bom caso de uso para mostrar para vocês que o Heroku é um aplicativo bom. Eu tenho aproximadamente 100 mil acessos diários no meu aplicativo e o Heroku atende perfeitamente. O preço é acessível. Então estou fazendo uma propaganda gratuita do Heroku aqui para vocês, né? Então o que eu tenho aqui? A minha página inicial, eu tenho meus aplicativos. O que você vai fazer? Você provavelmente vai ser um usuário novo, você vai criar um novo aqui. Cria um app novo. Dá um nome para ele, vamos chamar aqui de Clean Node API. O nome está disponível, excelente. E é isso. Região, eu vou deixar Estados Unidos, porque só tem Estados Unidos e Europa. Para mim, Estados Unidos é melhor. E criei o aplicativo. E pronto, está criado. Ele tem várias abas aqui, mas ele já abre na aba Deploy, porque é onde ele ensina para você o que você precisa fazer para integrar com o Heroku. Então, o que você tem que fazer, que eu já fiz aqui, clica aqui no Heroku, no Heroku CLI, que é o cliente do Heroku, você tem que instalar ele, tem aqui o linkzinho para você, ele te leva para a página do Heroku e te ensina como instalar ele no seu sistema operacional. E é bem fácil, vai clicar, instalou na tua máquina e está pronto. Depois que com ele instalado, você consegue rodar comandos, por exemplo, o Heroku Login. E você precisa fazer isso no seu command line. Quando você fizer isso, ele vai pedir suas credenciais, e-mail e senha, que foi a mesma credencial que você usou para criar sua conta aqui no site do Heroku. Depois que você fez login no Heroku, ele já armazena isso localmente, você já fica conectado com o Heroku e você está habilitado a fazer push e pull para esse repositório daqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse comando aqui. No meu caso aqui, eu já tenho um repositório criado do Git, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui. O que ele vai fazer basicamente é mapear esse diretório remoto do Heroku no meu repositório local do Git. Então vou fazer por aqui para ficar melhor de vocês enxergarem. Vou rodar aqui um git remote -v para vocês lembrarem. Na verdade, eu já estou com o meu Heroku mapeado aqui. Deixa eu fazer um git remote remove p, que é o apelido que eu dei para ele. Deixa eu limpar a tela e fazer de novo um remote -v. Então esse aqui é o estado atual que vocês devem estar aí na máquina de vocês. A gente só tem um diretório remoto, que é o arquivo do nosso GitHub, que é onde fica o nosso código fonte, certo? Então eu vou dar um Ctrl V aqui e vou mandar ele mapear agora esse diretório remoto do Heroku que a gente criou nesse nosso repositório do Git daqui. Então vou rodar o comando. Lembrando que vocês vão ter que fazer um Git, um Heroku login antes de fazer isso aqui. E beleza, ele já fez. Se eu rodar mais uma vez o git remote -v, vocês podem ver que agora ele tem mais um aqui que é o Heroku.
Então eu já posso fazer agora um git pull Heroku master ou git push Heroku master. Já estou com mais um mapeado. Eu gosto de renomear esse Heroku aqui, chamar de P. P de production, é o meu servidor de produção. Se você preferir manter como Heroku, mantém. Eu faço isso por quê? Porque eu costumo também criar mais servidores no Heroku para homologação, para produção. Então eu costumo chamar P de produção, um S que é de staging para homologação, por exemplo. Eu posso ter um outro servidor para desenvolvimento, eu chamo de D, de development. Então é realmente questão de opção. Então eu vou chamar aqui um git remote rename Heroku P. Então eu estou renomeando Heroku para P. Vou rodar mais uma vez o git remote -v. Então agora eu tenho O e P. O O é o Origin, que é o nosso GitHub, e o P é o Heroku, nosso servidor de produção agora. Então com isso aqui eu já posso agora fazer um push. Então posso fazer aqui um git push P master. E se eu fizer isso aqui, eu vou estar subindo para o Heroku o nosso branch master daqui, que é o código que a gente tem. Então vou rodar. Ele vai rodar nossos scripts de teste primeiro, porque a gente botou no Husky para ele rodar antes, então a gente tem uma garantia que não vai subir se tiver com algum problema. Então os testes passaram e agora ele vai começar o processo de subida para o Heroku. Então ele vai fazer tudo aquilo que eu falei para vocês. Ele vai rodar primeiro o install. Então ele vai instalar tudo que tiver no npm install, as dependências. Na verdade agora que está falando aqui, installing dependencies, ele está rodando o npm install. Depois dessa fase aqui ele vai rodar o build e depois ele dá o start. É uma outra coisa que é legal que dá para a gente colocar, que é até importante, eu vou mostrar para vocês depois, a gente pode especificar dentro do nosso package JSON qual versão do Node a gente quer usar. Vou mostrar para vocês como é que faz, que talvez possa ser importante para vocês. Então ele fez um install, depois que ele fez um install, ele vai fazer um build. Onde que está o build aqui? Rodou o install. Agora ele começou o processo de build, então ele vai rodar o nosso comando que a gente colocou no build. Então ele fez aqui, ó, rinref, limpou a pasta do dish e depois está rodando o TSC, gerou o build normal. E agora ele vai dar o start e vai fazer primeiro o prune, que eu falei para vocês. Ele vai limpar as dependências que são de desenvolvimento, então ele deixa realmente bem enxuto lá no servidor, só o que ele precisa. E depois ele vai dar um start e pronto. Vamos aguardar aqui. Enquanto isso, a gente pode, inclusive, se você quiser acompanhar isso aqui que está acontecendo, você pode acompanhar por aqui também, dentro do Heroku. Você pode vir aqui em More, que está aqui em cima, e View Logs. Aqui ele te mostra também aquilo que está rodando lá no nosso terminal. Ele também roda por aqui. Então, ele vai te mostrar passo a passo o que está acontecendo por aqui também. Então, acabou. Finalizou o processo. Se a gente olhar para cá, ele já deu aqui, ó, que está dando um start no processo, então ele rodou o npm start e deu build com sucesso, então a princípio já está funcionando a nossa API. E deveria ter dado um problema aqui, inclusive, né? Porque a gente não tem nenhum servidor mapeado pro MongoDB aqui no nosso Heroku. Então, vamos lá, deixa eu tentar rodar aqui a nossa API. Agora ele deu erro aqui, ele demorou um pouco para mostrar o log. É exatamente o que eu estava imaginando, ele deu um erro ao conectar no MongoDB. Ele demorou por causa do timeout, né? Ele tentou durante um tempo e não conseguiu. Por que está acontecendo isso? Se a gente lembrar no nosso projeto, quando a gente roda dentro do main server, a primeira coisa que a gente faz é tentar conectar no MongoDB e depois ele começa realmente o processo todo. E aí quando ele tenta conectar no MongoDB, ele lê dentro da nossa pasta config env o MongoDB. Então ele procura pela variável de ambiente Mongo URL, e se não tiver, ele procura por isso aqui. Então ele tentou acessar no nosso servidor de produção essa URL aqui, que é uma URL local que a gente usa. Lá isso não existe. Então a gente precisa criar uma variável de ambiente para o Mongo URL em produção. A porta a gente não precisa criar, porque por padrão o Heroku já cria essa variável de ambiente para a gente com a porta que ele usa. A gente não precisa mexer nisso. E o JWT Secret, se você achar que precisa colocar uma chave secreta diferente dessa aqui em produção, basta a gente criar para isso aqui também. Então eu vou criar uma chave secreta diferente para produção. Como é que a gente faz isso? A gente vai dentro de Settings, é a última aba aqui do Heroku,
E aqui dentro de config vars, você pode expandir isso aqui. Isso aqui você pode fazer por linha de comando também. Eu acho que pela interface aqui fica mais fácil. Então eu posso adicionar vários key values aqui, que são as nossas chaves. Então eu vou criar uma chave para o JWT Secret. Então eu vou copiar isso aqui, vou dar só uma modificaçãozinha de leve nele. Essa aqui é a nossa chave secreta, então eu vou trocar isso aqui por P. Aqui eu vou colocar um H maiúsculo. Aqui eu vou colocar 5 por HM. E vou terminar com 3. Pronto, só para a gente modificar um pouco. Então a nossa chave de produção está diferente. E a gente precisa também ter a Mongo URL. Então o que eu vou ter que fazer? Primeiro eu tenho que criar um banco do MongoDB aqui. Como é que eu faço isso? Também é muito simples. Eu vou voltar aqui para o Overview, que é a primeira aba nossa. Aqui a gente tem informações sobre a nossa conta do Heroku. Então a gente está usando aqui o que ele chama de Dino. É o Dino gratuito. Isso aqui a gente pode configurar o Dino aqui e botar um Dino, por exemplo, um pago aqui, esse aqui é tipo compartilhado, esse aqui é dedicado. Então, de acordo com a sua necessidade, você pode aumentar isso aqui. Então a gente está usando o gratuito, sem problema. E a gente tem essa abinha aqui que é o Add-ons. Então aqui no Add-on posso colocar Add-ons. Então boto aqui no Configure Add-ons e eu procuro aqui por Mongo. Então eu tenho aqui, por exemplo, o MLab, que é o que eu gosto de usar. Então vou clicar nele. E eu vou usar a versão free dele também, que é para teste. E só de fazer isso aqui, eu já tenho o MongoDB instalado no meu servidor. É muito simples usar o Heroku, ele realmente facilita muito a vida do desenvolvedor. Para quem não tem habilidades de DevOps, que é o meu caso, eu não sou tão bom com DevOps assim, isso aqui para mim atende muito bem. Eu não preciso ter ninguém dedicado só para tomar conta dessa parte, porque configurar banco de dados, garantir que ele não vai cair, a mesma coisa para a API, não é uma tarefa simples. Então o que eu vou fazer? Eu vou... Antes de eu configurar o MongoDB, que eu, na verdade nem configurar, eu ia só dar uma olhada nele, antes disso, só de eu criar isso aqui, se eu voltar no meu settings e olhar a minha variável de ambiente, ele já configurou para mim aqui essa URL do MongoDB. O que eu vou fazer? Ele não permite que eu altere o nome da minha key, quando ele está criado aqui. Então o que eu vou fazer? Só para manter esse nome igual com o que está aqui, porque a gente já está usando no nosso código, esse Mongo URL, eu vou criar mais uma aqui com o Mongo URL e vou copiar a mesma descrição que estava no de cima e vou remover a anterior. Então vou usar como Mongo URL o nome da minha chave e é basicamente isso. Então eu já tenho as variáveis de ambiente criadas que eu preciso. Então eu já tenho o Mongo URL, como eu falei, o port já vem definido por padrão e já tenho o JWT Secret e com isso eu acredito que agora é suficiente para o nosso servidor funcionar. Então eu não preciso subir novamente tudo que eu fiz, eu posso voltar aqui para o View Logs. Inclusive ele já está funcionando porque quando eu mudo uma variável de ambiente, ele por padrão, ele restarta o Dino dele, então ele já está fazendo tudo de novo. E ele já está rodando aqui e agora não deu nenhum problema. Eu acredito que isso aqui já está funcionando. E como é que a gente testa isso aqui para ver se realmente está funcionando, né? Então eu vou abrir o meu Postman. Vou rodar aquela mesma rota que eu tinha rodado com vocês na última aula. Deixa eu redimensionar isso aqui. Botar do tamanho do meu vídeo. Beleza. Então o que eu vou rodar aqui? Deixa eu fechar essas pastas aqui que eu não vou usar nesse vídeo. E vou fechar isso aqui também. Vou fechar isso aqui. Vamos abrir aqui o nosso Clean Node API. Vamos ver o Synapse, por exemplo. Beleza. Então isso aqui a gente estava testando no nosso localhost, né? Então o que eu vou fazer? Para não perder isso aqui, eu vou dar um Save As e vou chamar aqui de Synapse. Vou botar aqui traço Heroku. Então vou criar mais uma. E vai ficar dentro de Clean Node API. Ok, então criamos mais um post aqui, Synapse por Heroku. E aqui, ao invés de eu apontar para o meu localhost, eu vou apontar para o meu servidor do Heroku. E como é que eu vejo aonde que isso aqui está publicado? Dentro de Settings, se você rodar um pouquinho para baixo aqui, nessa aba aqui de Domains, ele dá para a gente aqui a URL que foi gerada para a gente do Heroku. Então eu posso copiar essa URL. Essa aqui é a URL que a gente ganha de graça do Heroku, que ela tem HTTPS inclusive. Então o nosso servidor é acessível através dela. Então eu vou trocar aqui, ao invés de a gente fazer o nosso localhost, a gente vai apontar para o Heroku
cleannodeapi.herokuapp.com/pi/signup. Então é basicamente isso e vamos testar para ver se está funcionando. Vou dar um send aqui e deu sucesso, criou uma conta. Então o nosso servidor já está publicado, já está funcionando corretamente. E só para fechar aqui com chave de ouro, o que eu vou fazer? Eu vou abrir mais uma vez o Overview, vou abrir a nossa instância do MongoDB que está aqui no nosso add-on. Aqui a gente consegue ter um painel do MongoDB, então eu consigo ver, por exemplo, aqui as minhas collections estão aqui. E como a gente gerou, né, um sign-up novo, ele criou uma collection de accounts para a gente automaticamente. Se eu clicar aqui, eu consigo... Deixa eu expandir isso aqui para vocês verem. Já criei um registro aqui dentro, que foi a conta que eu criei agora. O password criptografado, o ID dele, o nome e o e-mail. Então é isso, pessoal. Está funcionando. É simples, né? Criamos uma API no Heroku, mapeamos o MongoDB para ele, só configurar a chave de ambiente dele. E agora já é assim. Toda vez que eu quiser subir uma versão para produção, basta eu vir no meu código aqui, terminei meu desenvolvimento, venho aqui no meu terminal e dou um push, git push production master p, ou Heroku, a forma que vocês quiserem chamar. E assim que eu fizer um push para o Heroku, minha versão está atualizada e pronta para os meus usuários utilizarem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Espero que vocês tenham aprendido esses macetinhos do TypeScript com relação ao ESLint, aquele lance de você configurar e não dar conflito nenhum com o outro. E ver como é fácil você subir uma API em TypeScript para o Heroku, que é o servidor que eu gosto de utilizar. Então é isso, pessoal. Vou terminar por aqui e até a próxima. Valeu, fui!